Pensei nas consequências, percebi que poderíamos não apenas morrer nós, mas que o mundo inteiro poderia acabar. Como que Vasily Arkhipov salvou o mundo? Bom, para quem não sabe, a crise de mísseis, né? Um contexto era da Guerra Fria, a crise de mísseis em Cuba em outubro de 62. O que aconteceu naquela época? Né? Estados Quem é Unidos, esse Vasily aí? ele é um dos comandantes do B-59, submarino nuclear soviético. E eu vou explicar por quê. A frase dele é muito importante. Pensei nas consequências, percebi que poderíamos não apenas morrer nós, mas que o mundo inteiro poderia acabar. Vasily Arkhipov. Vasily Arkhipov. Vasily Arkhipov. O que os Estados Unidos... Qual era o contexto da época? Para a gente entender a crise de míssil. E isso é importante para a gente entender atualmente. Aliados de Cuba, do lado dos Estados Unidos, mísseis nucleares na Turquia apontados para a União Soviética dos Estados Unidos, e os Estados Unidos desejavam impedir a expansão do comunismo. Inclusive, um dos motivos de apoiar-se o regime militar no Brasil foi esse. Né? Era um jogo, eu sempre falo, aquele jogo daquela época era muito mais pesado e muito mais complicado, né? Sabe? Apesar de que o jogo de hoje está quente também, mas nessa época era muita doideira. E a União Soviética, aliada de Cuba, governo de Fidel Castro, decidiu instalar mísseis nucleares em Cuba para equilibrar o poder e queria proteger Cuba e desafiar a influência dos Estados Unidos. Cuba foi peça-chave, pequena ilha a 30 milhas da Flórida, no centro da disputa entre superpotências. Uma cronologia. Dia 14 de outubro de 62, os aviões espiões dos Estados Unidos descobrem bases soviéticas de mísseis em Cuba. Olha que coisa. Em 16 de outubro desse ano, 62, os Estados Unidos impõem quarentena naval, bloqueio em torno de Cuba e exige a retirada de mísseis soviéticos. 24 de outubro, navios soviéticos seguem para Cuba desafiando o bloqueio. E dia 26 de outubro, dia do ponto mais perigoso, o mundo à beira de uma guerra nuclear. E aí, vamos lá. O que aconteceu? Deixa eu tirar aqui a logomarca, porque ela está tapando, né? O que aconteceu no submarino B-59? Bom, a gente tinha nesse momento... a União Soviética tinha colocado mísseis em Cuba, e nesse momento a gente tinha submarinos. A coisa mesmo estava tensa embaixo do mar. E alguns submarinos eram torpedeiros, e esse era um torpedo nuclear. E ele estava indo em direção à Flórida, indo em direção ali à parte de Cuba. E claro, com esse decreto dos navios, os navios soviéticos, com esse decreto da quarentena, muitos torpedeiros americanos começaram a atacar esses submarinos, inclusive o B-59. E aí o que aconteceu? O submarino soviético B-59 estava em missão perto de Cuba, armado com um torpedo nuclear. Detectaram cargas de profundidade dos navios dos Estados Unidos que não sabiam que o submarino era soviético. A tripulação pensou que estavam sendo atacados e que a guerra teria começado. O comandante queria lançar o torpedo nuclear em retaliação. Então veja que interessante. Nesse submarino nuclear, quando estava tendo esse conflito de torpedeiros, os navios soviéticos sentando e tudo mais, esse submarino achou que já tinha começado um confronto entre Estados Unidos e União Soviética e decidiu atacar a bomba atômica. Foi uma decisão feita por 2 comandantes desse navio. Eram 3. Quem foi contra? O Vasily Arkhipov. Vasily Arkhipov. Porque para fazer um ataque desse nuclear na Flórida, precisaria de unanimidade. Ele foi o único voto contra, inclusive brigou com os soviéticos por isso. E aí, cara, você se taca. Aí taca na Flórida, a Turquia já taca na União Soviética, né? Onde estavam as bases americanas, e aí a guerra nuclear. E foi uma decisão do submarino soviético. E aí, vamos lá. A decisão que salvou o mundo. Para lançar o torpedo nuclear, eram necessários 3 oficiais concordando. 2 queriam lançar e Vasily Arkhipov foi o terceiro. Ele votou contra. Argumentou que talvez não estivéssemos sendo atacados, o que era verdade. Precisávamos ter certeza absoluta
E um ataque nuclear poderia destruir o mundo, óbvio. A decisão dele impediu o lançamento do torpedo. Era 10 vezes mais do que Hiroshima. A bomba. Caralho. O legado de Arkhipov. Herói pouco conhecido no Ocidente, mas reverenciado na Rússia. Exemplo de coragem, calma e responsabilidade. Lembrete de que a paz pode depender das escolhas individuais. Ele não buscou fama, continuou sua vida simplesmente, mas salvou bilhões de vidas. Vasily Arkhipov provou que um único não pode ser mais poderoso que 1000 armas. Gostei dessa frase. Uma única decisão que evitou uma guerra nuclear entre Estados Unidos e União Soviética. O mundo esteve à beira do abismo. Foi uma questão de minutos, e minutos decididos por um homem que escolheu a razão em vez de...